a gente conheceu mais sobre o CVV aqui em Uberlândia. Tem muitas informações que a gente não sabia, né? Muito bacana. Vamos continuar aí firme e forte no trabalho. Eu queria chamar o Jorge Couto para poder sentar aqui e a Natália e o Diego para apresentar a música, que vai ser a música que vai anteceder a palestra. Como ela disse, todas as pessoas que em algum momento da vida pensam no autoextermínio, talvez precisem apenas de alguém para conversar. E muitas vezes a gente não encontra essa pessoa fisicamente. Então o que eu e a Natália convidamos vocês é para que cada música que nós vamos cantar de agora até o final do evento, vocês não prestem atenção em nós. Vocês prestem atenção no que a música está trazendo para vocês. E a primeira música, de uma amiga nossa aqui de Uberlândia, não poderíamos iniciar com outra, faz um convite para você fechar os olhos e pensar o que Jesus te diria nesse momento de dificuldade. Como Ele responderia aos nossos apelos de que a vida está difícil e que às vezes eu preciso até mesmo dormir sem mais acordar. O que o Cristo nos diria? Com absoluta certeza, a resposta dele começaria dizendo assim: eu sei. Assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, a escuridão abre caminhos em todas as direções. Trevas nascem da maldade, invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, que a incerteza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com carinho o que venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, eu sei de você. Te assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, a escuridão abre caminhos em todas as direções. Trevas nascem da maldade, invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, que a incerteza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com
Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembre que em meio a todos os problemas, eu sei de você. Eu sei de você. Eu sei de você. O Cristo sabe da gente, basta a gente falar com Ele. Muito bem, muito bem. Eles vão continuar daqui a pouquinho. A gente preparou um esquema antes de cada palestra, uma música que eles prepararam com carinho. Eu queria agradecer, a gente está transmitindo aqui, o pessoal mandando mensagens de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo. Então, nosso carinho a todos vocês, viu? Queria chamar o Jorge Couto, ele que é médium, escritor espírita, trabalhador da Casa Espírita, como é que chama? Da luz, Trabalhadores da Luz Eterna. Eu escrevi aqui, mas eu não entendi minha letra. A palavra é sua e ele vai falar de um tema que a gente acha que considera muito importante: suicídio. É preciso falar. A palavra é sua, viu, meu amigo? Quanto tempo? Meus irmãos, irmãs, que Jesus nos abençoe, que essa tarde de hoje possa ser uma tarde de luz, de paz, de consolo e de esclarecimento. Nós queremos também agradecer a oportunidade de participar deste momento de muita importância na atualidade, que é o mês, de prevenção ao suicídio. A nossa fala de hoje, nós vamos somar, trocando essas experiências com valorosos trabalhadores, frentes de trabalho, e não só para os trabalhadores, mas que ela sirva-nos como ser humano que somos, como representantes das famílias a que pertencemos. Estamos numa fase de muita necessidade de humanizar os nossos sentimentos. Como disse a nossa irmã, representante aqui do CVV, nós estamos precisando sim deixar-nos de ser essa máquina teleguiada para ser o ser humano que Deus nos criou.
cumprir a proposta de amar-nos uns aos outros, porque na realidade nós temos que refletir. O planeta é muito bonito, o planeta Terra talvez seja um dos mais bonitos, né? Que tem se apresentado diante dessas descobertas. O planeta azul. Mas sem a nossa presença aqui, ele não tem significado nenhum. A riqueza maior que nós temos aqui na Terra é o ser humano, somos nós. Eu vou falar sobre o trabalho que nós realizamos, e dentro dessa fala, com certeza, eu gostaria que os irmãos pudessem também somar ao desejo, à vontade de participar, sim, de ser ativo para erradicar esse fenômeno tão triste que é o suicídio pelo próprio ser humano, o autoextermínio. Nós colocamos como pano de fundo início um retrato falado, né? Ditado por Emmanuel através de Chico, pelo Chico, né? O Emmanuel ditou, e alguém, um artista muito, ele fez o retrato de Nossa Mãe Santíssima. E o nosso trabalho dessa tarde é todo em nome de Jesus. Recorremos à Mãe Santíssima, a nossa mãe querida, que console todas as mães que têm seus filhos suicidas, que têm filhos suicidas. Não podia também deixar de mencionar o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa solidariedade a todas as mães, a todos os pais, a todos os familiares, amigos que perderam, entre aspas, um ente querido por este ato tão triste. E que os mensageiros de nossa mãe possa nos amparar a nossa lida. Ixi, apaguei. Gente, vocês não reparam não que eu não tenho intimidade com essas coisas, tá bom? Suicídio é preciso falar. É o nome, é o título da nossa palestra e é o nome do nosso projeto. É um projeto simples que iniciamos no ano de 2018, no dia 25 de março, em consequência do lançamento de um livro intitulado Suicida e a Justiça Divina. Esse trabalho foi realizado pela equipe espiritual da Colônia Maria de Nazaré, uma colônia que é destinada ao acolhimento, ao tratamento, à recuperação, à preparação de todos os nossos irmãos que se evadem da vida pelo ato do suicídio. Então é um hospital presidido pela Mãe de Jesus, Maria Santíssima. A colônia é conhecida em toda a região espiritual como Colônia Maria de Nazaré. Estes irmãos, este livro, eles trouxeram-nos 13 irmãos, 13 internos da colônia. Além de ser a colônia ter os hospitais, ela tem todos os outros departamentos de preparações, de reabilitação do ser humano.
Eles trouxeram 3 irmãos, cada qual narraram o gênero de vida que levaram. Eu vou fazer uma síntese muito breve. Então, a primeira história, a história de minha queda, é uma história de uma paixão na adolescência. Essa paixão doentia que culminou num homicídio e que na sequência foi para o suicídio. E este jovem narra com muita propriedade toda a trajetória após o ato do suicídio, o período em que ele passou nos vales do sofrimento até ser resgatado, o momento que foi resgatado, narra como foi internado, como foi a profilaxia dos seus tratamentos e, por fim, ele narra 3 reencarnações reabilitadora que ele já passou. 2 abortos, um acidente. Então, uma história emocionante, mas que nos traz profundos ensinamentos. A segunda história, um abandono inesperado, é uma história de uma gravidez na juventude, uma gravidez, um abandono e que levou ao aborto, e o aborto, em consequência, levou ao suicídio. É uma reflexão muito profunda também. Nós temos também a terceira história, que é o alcoólatra. Ele trocou este moço, ele trocou o álbum de fotos do seu casamento no bar por bebida. Isso, ele vai contar a sua história, a história do vício. E todos eles, meus irmãos, sempre traz uma conclusão, um grito de alerta ao comportamento da sociedade, ao nosso comportamento que muitas vezes a criatura acha natural. Nós temos também a história, quando falta esperança, a fé desaparece. É a história de um diagnóstico e é uma espera para um transplante. E tudo isso foi uma sequência de fatos até a opção do suicídio. Nós temos também o vampiro. É uma história que me surpreendeu muito. Essa história, ele vai fala muito sobre a obsessão, tem uma riqueza imensa sobre a intervenção obsessiva, o vampirismo, onde um avô chegou a vampirizar o neto, sem saber. Nós temos também o boêmio, a história onde a cobiça e o vício falou mais alto do que o amor e a família, por 2 reencarnações. Temos também o menino rico, a história dos excessos de mimo até a trajetória do crack. Uma história muito também elucidativa e de reflexões. Nós também temos na história 8 um esporte radical, a história de um montanhista sem limites, alertando-nos com a responsabilidade que nós temos, mesmo que tenhamos a profissão, a prática de situações que colocam a vida em risco. Nós temos também o encontro trágico. Essa história me marcou muito, porque um simples reencontro de uma filha com a mãe
foi a causa que derivou o suicídio. Coisas da vida. Nós temos também o encontro trágico, né, que nós falamos, aliás, os jovens drogados, a história de um grupo de jovens libidinosos e a overdose. Eles têm muito para nos falar a respeito da família. Nós temos aí a 11, apenas um copo de vinho, onde o suicídio, onde a trajetória das motivações que levaram ao suicídio começou apenas numa taça de vinho. Simplesmente uma coisa muito social. Nós temos na história 12 a história de um hippie dos anos 60. Um jovem e o sonho de liberdade. Na história 13, encerrando, a dor é uma bênção. O esposo transmitiu a AIDS à esposa e ainda jogou a culpa toda para cima dela, colocando os filhos contra ela. São histórias da vida real, são histórias que traz-nos umas reflexões profundas. Nós podemos dizer que este livro é um manancial de reflexões. E aproveitando o momento, eu quero dizer que essa obra, para ela surgir, para ela ser publicada, ela vem sendo trabalhada há muito tempo. E nós sofremos, quando nós a decidimos publicá-la, nós sofremos uma pressão, nós sofremos uma perseguição tamanha que vocês não têm mais noção. Só aproveitando o momento, e chegou um momento quando essa obra saiu, né, que era a proposta dela, daqui a pouco nós vamos falar. Eu pedi arrego à Mãe Santíssima, porque eu já tinha pedido a todos os santos de plantão. Aí por fim eu tenho que recorrer à Mãe Santíssima, que eu não estou aguentando. E graças a Deus nós fomos atendidos. Eu tive a oportunidade de conversar com o líder das trevas, que perseguia-nos para que esta obra não saísse. E entre todas as nossas conversas, eu lhe perguntei: por que o livro te incomoda tanto? Ele disse: nós temos o domínio dos trabalhos de vocês, não dos trabalhos nossos, mas para impedir que muitas criaturas procurem ajuda. Porque quando se fala do suicídio, pensamentos suicídios, a criatura que está predisposta, ele tem também essa força externa, que é uma força de muitas das vezes espíritos que querem ver a sua derrocada, fazendo o possível para impedi-lo de procurar ajuda. E ele disse: essa muitas vezes nós controlamos, mas o livro não. O livro, ele vai aonde ele quer, ele tem passagem livre. E essa obra, eu posso dizer que é uma obra que pode salvar uma vida. No momento de desespero, numa decisão, não tendo por perto quem possa lhe ajudar, se essa criatura ler apenas uma história, que é curta, objetiva, eu posso afirmar com propriedade que dificilmente ele opta para o suicídio. É muito esclarecedora. Então foi deste livro que nasceu o projeto Suicídio é Preciso Falar. Quais são as propostas do projeto? O que nós fazemos no projeto?
primeira proposta básica do projeto foi romper a barreira do silêncio que ainda há em torno do assunto suicídio. Nós convidamos, a primeira pessoa que nós convidamos para fazer parte do nosso trabalho, desse projeto que estava em nascimento, foi o Jubens. O Jubens abraçou com tanto amor esse trabalho que o ano passado o Rubens aqui elucidou. Jubens, Deus te abençoe. Obrigado aí, irmão. Então a primeira proposta era essa: quebrar o tabu, o silêncio que existe em torno do assunto suicídio. Eu falo isso, queridos irmãos, porque nós tínhamos dificuldades de entrar nas casas espíritas e perguntar o diretor, a direção, se podíamos falar de suicídio. Eu posso dizer que não foi uma nem duas vezes antes do projeto que nós fomos barrados. É um tema difícil, alegavam, é um tema complicado, é um clima ruim. Se nós não quebrarmos esse silêncio, vai continuarmos. E a espiritualidade, os irmãos pediram-nos, é um grito de alerta, falem sobre o suicídio. Todos eles disseram: se nós soubéssemos que a vida continua, se nós soubéssemos que todos os problemas do mundo têm solução, se nós soubéssemos o valor da vida, porque a maioria deles não queriam se matar, eles queriam se ver livre da dor, do sofrimento. Então nós começamos esse trabalho no ano 2018 com essa proposta. Estamos satisfeitos, mas não acomodados. Precisamos fazer mais. A prevenção, a segunda proposta do trabalho é a prevenção através do esclarecimento de uma realidade desconhecida da maioria de nós outros: a imortalidade da alma. Nós somos seres, espíritos imortais, vestidos temporariamente na carne para viver uma experiência. Sair da vida é recusar a bênção de Deus. Mas a vida continua. Os problemas, meus queridos irmãos, do ser humano não está no corpo, está na alma. Portanto, mesmo que o corpo esteja adormecido, mesmo que nós estejamos desligados deste corpo, não estaremos desligados dos nossos problemas. Então, essa era a segunda proposta: falar, enfatizar causas, motivos, como disse a nossa irmã, pela experiência que nós temos, também adquirida ao longo dos anos. Do lado de lá, às vezes o motivo é tão fútil para nós, para ele não. Pense na menina criada por uma tia. O dia que ela reencontra a mãe, a reação dela foi o desespero. Não subestimemos a dor do outro. Ela pode ser insignificante para você, mas para ele é muito grande. Por isso precisamos de muito amor para compreender, para ouvir. Às vezes, falar pouco. Nós não estamos, como disse a nossa irmã, o nosso propósito não é dar conselhos, é mostrar caminhos e opções. O terceiro é o atendimento emergencial aos que nos procuram por estarem com pensamentos fixos no suicídio, que a maior parte do nosso trabalho, meus irmãos, é o atendimento emergencial.
Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Então, o projeto Suicídio é Preciso Falar é realizado no Centro Espírita Trabalhadores da Luz Eterna, fica na Avenida dos Titos, 835, no bairro Aurora, Uberlândia, Minas Gerais. Todas as últimas sextas-feiras de cada mês, nós temos uma palestra dedicada ao assunto que envolve o suicídio. São palestras consoladoras, esclarecedoras e que têm surtido bastante efeito. Nós também temos aos sábados, a partir de 9 horas, nós estamos disponíveis ao diálogo fraterno com aqueles que nos procuram. O diálogo fraterno é o que a nossa irmã disse. É coração para coração, olho no olho. É o que nós precisamos. Vamos lá. Já foi passado aqui, mas nós também gostaríamos de reforçar. Um dado curioso, quando iniciamos o projeto em 2018, as estatísticas de suicídio eram de 2017. Continuam as mesmas na atualidade. Ou seja, se nós buscarmos essas estatísticas do 2017 ao 2019, em 2 anos nós continuamos na mesma estaca. Era a cada 40 segundos um suicídio no Brasil e a cada 45 minutos um suicídio no mundo. O que somou, o que nos preocupa na atualidade é o acréscimo do número de suicídio entre a população jovens, sem que isso alterasse as estatísticas. Então nós precisamos parar um pouco, refletir um pouco. Claro que possivelmente em alguma etapa da vida, possivelmente deu uma diminuída, mas aumentou lá embaixo, na população jovem. E nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos encontrar caminhos para modificar esse roteiro. Então aí fica claro, né? Ressaltamos a excelência de todos os trabalhos, de todas as frentes. E eu posso dizer com toda a experiência que se não fosse o trabalho, os nossos trabalhos, de todas as frentes no Brasil e no mundo, tenhamos a certeza que o número estaria muito maior. Então nosso trabalho não está sendo em vão. Nós precisamos sim continuar, multiplicar e diminuir esses números. Quem sabe erradicar, que é a nossa proposta. Nós não podemos sonhar com, não, seu Jorge, mas tem um site que disse que agora é de 46 minutos. Gente, enquanto existir um suicídio no mundo, um só, nós temos que trabalhar. Então, nós colocamos as estatísticas aqui simplesmente para nossas reflexões, mas precisamos trabalhar. Enquanto existir um só número de suicídio, vamos alcançar a erradicação. Então, no mundo temos 90 suicídios por hora, 2.160 suicídios por dia, 64.800 suicídios por mês, 777.600 suicídios por ano. Ou seja, eles trabalham em cima de 800 mil. Nós colocamos aqui os dados dos segundos. No Brasil, 1.440 minutos por dia, 32 suicídios por dia, 960 por mês, 11.520 suicídios por ano. Trabalham-se em cima do número de 12 mil. Nós trabalhamos, a espiritualidade fala, nós trabalhamos em cima de 800 mil suicídios, né, no caso por ano. A espiritualidade fala 1.200.000. Porque tem aqueles que não são catalogados. Esses aqui são catalogados
pela Organização Mundial de Saúde, né, pela a questão da ciência acadêmica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Mas existem muitos que são considerados acidentes. Na rodovia tem muito, viu, gente? Acidentes que não foram acidentes. Acidentes para o outrem, mas alguém se atirou à vida. A grande pergunta é: por que o número de suicídios ainda não diminuiu, gente? Nós podemos responder que, lamentavelmente, nossas vozes ainda não foram o suficiente para se transformar em um grito de alerta geral. Eu considero que as nossas vozes é uma faísca no meio da luta. Se nós buscarmos pelo ângulo que temos 7,2 ou 3 bilhões de espíritos encarnados, o nosso alcance, estatisticamente, não vai dar 1%. Por quê, gente? Essa é a grande pergunta. Vamos lá. Precisamos redimensionar e ampliar nossos trabalhos, preencher as lacunas que vão se formando. O nosso trabalho, nós temos 1 ano e pouquinho, CVV 27, né? 57 anos. O nosso com 1 ano e meio, mas nós podemos dizer, eu pessoalmente, eu tenho 30 anos de trabalho ouvindo esses irmãos. Agora nós estamos com um projeto, mas eu já ouvia no diálogo fraterno, no esclarecimento, atendendo aos espíritos desencarnados pelo ato do suicídio. Conheço as regiões de sofrimento. Então, nós estamos falando também por experiência, com propriedade. Precisamos não nos acomodar. O trabalho está bom? Tá, mas pode melhorar. Sempre pode melhorar. Não é isto? Nós precisamos continuar insistindo na quebra do tabu do silêncio. Pessoas ainda têm medo de falar sobre este assunto. Ainda não conseguimos vencer tudo, viu, gente? As pessoas precisam, nós precisamos colocar este assunto como um assunto corriqueiro na vida. Falamos de futebol, falamos de política, discutimos a moda, discutimos quem é o ator mais bonito, discutimos quem é a atriz mais isso. Por que não discutirmos as questões relacionadas com a vida e morte? Se é uma realidade para todos nós. Então, o que precisamos fazer para redimensionar os nossos trabalhos, para colhermos os frutos a médio prazo? Porque, meus irmãos, vamos ser realistas. Não vamos pensar que a gente vai colher o trabalho instantâneo. Nós temos feito o trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo, que é do ouvir, mas com emergencial, né, o trabalho preventivo emergencial, nem sempre alcança todos. Porque não existe lugar para o suicídio. Há suicídio na rua, há suicídio no cinema, há suicídio no shopping, há suicídio em casa, há suicídio lá na roça, sem ninguém. Não tem lugar para a pessoa. Então, nem sempre as criaturas também conseguem chegar até a quem possa lhe ajudar. Por motivos alhures tantos, um deles é a dificuldade que ele tem de se expor, a falta de confiança em alguém para lhe ouvir. Então vamos lá. Concluímos
pela experiência, que há 3 frentes preventivas ao suicídio, a saber. 3 frentes. A primeira, prevenção primária, aqui é de responsabilidade da família. Gente, essa é fundamental. Se essa prevenção, se essa educação em família fosse 100% eficiente, nós não teríamos no mundo nenhum suicídio. Não teríamos no mundo nenhum aborto. Não teríamos no mundo nenhum homicídio. A família, ela tem um papel fundamental. Essa prevenção inclui a educação ética moral, o aparo das arestas negativas apresentadas pelo educando, limites. Quem dá os limites, é a família, gente. Não deixe o menino crescer para que o mundo lhe dê limite, porque não vai dar. O mundo vai lhe corrigir e cobrar. Lidar com as percas ou as perdas é em família, é lá embaixo, é lá na educação. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, a família precisa preparar os filhos para perder, porque a vida é cheia de ganhos e percas. Lidar com percas através da morte, percas sentimentais. É isto. Nós estamos num curso, a vida é um curso de trabalho, não é um curso de lazer. Nenhum ser humano reencarnou aqui na Terra para vir aqui se divertir. Ele fala, mas a vida é muito difícil, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, e que a reencarnação é importantíssima para nós, e que através desse contato, da luta, do desenvolvimento da inteligência, das virtudes, em contato com as nossas dificuldades. Então, na família, nós também precisamos ensinar os nossos filhos a controlar os medos que eles trazem, os medos adquiridos. E nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre. Às vezes, por pressa ou por comodidade, nós criamos muito mais medos nas crianças. Eu sou de um tempo em que nossas mães, como tinham muitos filhos, e que ela precisava de um álibi, né, para a gente não sair na rua de noite, ou não era, a avó, não sai, senão a polícia te pega. Gente, eu cresci com medo de polícia. Quando eu vi uma polícia, eu tremia. Aí tem aqueles do bicho-papão, que bobo, um bicho-papão, ao escuro, a gente não está contribuindo. A educação não é só a educação, instrução, ela é muito importante, mas é a educação da preparação do ser humano que vai crescer e se tornar um adulto. Preparar os nossos filhos para os desafios da vida. Quem garante que os nossos filhos vão ser felizes no casamento? Quem garante que os nossos netos serão gênios, anjos? A vida, cada um de nós trazemos a nossa proposta, que muita gente fala cruz, a carregar, são os objetivos reencarnatórios. Então todos nós temos uma realidade. É lá na infância que a família precisa preparar a criança. Eu sou de um tempo, né, gente, que não tinha tanta psicologia, consultório de psicólogo. Lá em casa tinha um psicólogo chamado Chinelo. E tinha aquela coisa do se vira nos 30. O trem era tão feio, né? Quando chegava, eu falava, meu filho, se vira nos 30. Hoje, meus irmãos, os nossos jovens, as nossas crianças, estão vivendo um mundo virtual.
tudo no faz de conta, tudo no dedinho. Se soltar eles para a rua, não tendo celular para eles brincar lá com... Acabou, viu, gente? Vamos pensar nisso. A família é exportadora de caracteres para a sociedade, disse o Emmanuel. Todos nós somos reflexos daquilo que fomos, aprendemos na base familiar. Então essa é a primeira prevenção. A segunda prevenção é a secundária. O que é a secundária? Ela deve ser feita por alguém da família ou não, pessoas estranhas. Quando observar que alguém esteja caído ao solo semi-morto, é nesta prevenção que está a lacuna. Porque nós temos falhas na primeira, temos lacuna na segunda, então partimos para a terceira, que é a emergencial. E nem sempre a emergencial será positiva. Alcançará todos. Eu vou falar um pouquinho sobre essa secundária, viu, gente? É alguém da família. Quando eu disse que precisa o envolvimento da família nas suas individualidades, é nesse sentido. Precisa que alguém esteja atento ao comportamento. De repente, por exemplo, um amigo de trabalho, só para a gente ter uma noção, um amigo de trabalho, um parente, um vizinho, alguém que é do nosso ciclo, vamos imaginar, ele está separando, a esposa não quis ele, ou ele não quis a esposa. Como que está essa criatura, gente? Será que a nossa indiferença, nós temos que deixá-la, ela afundar-se no sofrimento, cair numa depressão? Será que a gente não poderia fazer algo antes delas tomar uma decisão que o sofrimento é insuportável? Tomar uma atitude drástica? Essa prevenção é a secundária que tem que funcionar no mundo, para que o bombeiro não trabalhe, para que o CVV não precise trabalhar, para que nosso projeto fique apenas na instrução, porque esses trabalhadores são anônimos, são os samaritanos da vida. E a terceira prevenção é o atendimento na tentativa de evitar o suicídio quando este já foi deliberado pelo indivíduo. É o que nós estamos fazendo, né, gente? A pessoa já tomou uma decisão, ele vai e de repente ele tem muita dificuldade de chegar até nós e nós temos muita dificuldade de chegar até eles. Na nossa experiência, meus queridos, eu posso afirmar a nossa, por favor. Eu sinto a dificuldade de quem está vivendo pensamentos contínuos de suicídio, de chegar até nós. Ele tem medo, ele já não confia mais nas pessoas. Os que nós tivemos a oportunidade de conversar, narraram essa questão. O medo de não ser compreendido, o medo de expor a sua fraqueza. A dificuldade é muita dele chegar até nós. Muitas das vezes, já conversei com espíritos que ele se arrependeu, mas foi tarde. Ele arrependeu-se depois que havia puxado o gatilho. Mas ele não queria, ele precisava de alguém, mas não procurou alguém. Eu conversei com uma moça que tinha sobrevivido a 2 tentativas de suicídio. Ela me autorizou a falar, por favor, tá? Ela me autorizou a não citar o nome dela, claro. E ela contou que saiu de casa, estava disposta a se atirar
na frente de uma carreta na rodovia. E ela foi. Porém, um amigo, um samaritano, percebeu isso e foi atrás dela sem que ela percebesse. Quando ela entrou na rodovia, ele a segurou. E, conversando, perguntei: por que você não falou com seus filhos, seu marido, sua mãe? Ela disse: eu não confio. Quando nós estamos com um pensamento de suicídio na cabeça, filhos não têm importância, esposa não tem importância, esposo não tem importância, nada tem importância. A gente pensa 24 horas de como se matar. Porque se matar não é tão fácil, disse ela. A gente fica imaginando 1000 coisas, o que dificulta eles. Eles querem morrer, mas não querem sofrer dor. É uma realidade. Eu disse, aí depois de outras conversas, ela disse: a gente precisa de alguém muito próximo da gente, alguém que nos entenda, alguém que converse conosco. Eu falei: mas tem contradição. Eu pensei. Eu falei: no momento da sua dor, você pediu ajuda? Não. Por quê? Ela citou esses motivos. Eu falei: minha irmã, se você não procurou ajuda, como é que as pessoas vão adivinhar que você está passando por conflitos? Ela disse: seu Jorge, é uma coisa é loucura mesmo. O senhor está falando uma coisa que só agora me despertou. Então o suicida, ele reclama muito da família. Ele reclama que não teve ninguém, mas na maior parte deles, ele não contou para ninguém. Não pediu ajuda. Então é uma dificuldade que nós temos, viu, gente? Uma dificuldade. Talvez a experiência do CVV seja diferente porque é anônimo. Ele está do lado de cá, ele está mais seguro, mas para ele se expor é mais difícil. Vamos lá. Rapidamente nós gostaríamos de fazer o que? Um resumo, né? Recapitulando o processo da educação. Eu não sei mexer nesse trem. Bom, esquece. Gente, a educação, o processo da educação, ele tem que começar do 0 ano. Eu acho que ele tinha que começar na programação da gravidez, né? A questão de todo mundo quer, eu gostaria de ser mãe, eu gostaria de ser pai. Ser mãe e ser pai é uma atitude biológica natural. Agora, ser pai, ser mãe, na responsabilidade que a paternidade e a maternidade exige, é diferente. Eu quero ter filho. Para quê? Eu quero ter filho. Então, eu acho que a programação reencarnatória, ela tem que ser feita pelo casal. Ter filhos não é comprar bebê de plástico. Ter filhos é buscar um ser humano para cuidar. E o ser humano é problemático, porque nós somos problemáticos. Então, vamos lá. Do período de 0 ano, é um período fácil. É um período em que os pais podem cortar as arestas. O educando, o filho, vai apresentar suas tendências agressivas, sensuais, egoística. As crianças vão apresentar as predisposições lá na infância, na sua inocência. Os pais precisam estar atentos para ir modelando aquilo que ele traz já em si. Então,
É fácil educar uma criança até 7 anos, o difícil vai corrigir um menino de 14, 15 anos, para você ver, depois que a coisa está complicada. Então é lá na infância, a prevenção primária, que é a base fundamental de tudo. Então não podemos perder esta oportunidade. E não transfira, por favor. Hoje tem filhos de creche, né, gente? Calma. Ah, mas tem que trabalhar. Sei. Mas o tempo curto que você tiver com seu filho, conheça seu filho. Observe. Vamos sentar na mesa, né? Resgatar o diálogo na hora da comida, na hora da refeição, o café, um domingo. Não precisamos do tempo total, precisamos qualificar o nosso tempo com os nossos filhos. Mães e pais educadores, por favor. Outra coisa que eu coloquei aqui, o tempo é curto. Uma das coisas que eu acho fundamental, os pais precisam ensinar a criança, lá na tenra idade, a respeitar a Deus, a si, o próximo. E essa criança precisa colocar Jesus no coração. Eu não estou falando de religiosidade, por favor. Eu estou falando de trazer Jesus no sentido moral. Não deixa o bichinho crescer para escolher religião não, viu, gente? Pais, dê o exemplo. A segunda fase, gente, é a adolescência. É um período de que o educando começa a viver um período longe dos olhos dos pais. Ele tende a viver as primeiras experiências sentimentais, namoricos, separações, rompimentos. É na adolescência, né, que ele vai viver, ele é um período de percas, aquilo que eu disse, período de autoafirmação perante a turma. É por isso que às vezes nos surpreende o nosso jovem a puberdade, aquele que quer se afirmar. Aí ele começa a criar protótipo para si, roupas extravagantes. Ele não tem identidade, ele quer se afirmar. E muitas vezes, se ele não tiver uma base estruturada, olha que ele vai ceder. Às vezes é um caminho complicado. É na adolescência, período, né, é que ele está mais tentado a experimentar algum tipo de drogas. O número de meninos, adolescentes, hoje, dependente do álcool, gente, é assustador. No nosso tempo, era o cigarro. Hoje, é o álcool. Aí quando fala, cervejinha, não. Vai nesses lugares para vocês verem, estão fazendo aquelas batidas que mistura veneno, gasolina, guaraná, coca. Meninos, vamos prestar atenção, é na adolescência. Ele também estará propício a sexualidade muito forte. É na adolescência. E muitas das vezes ele vai se entregar a isso, comprometendo-se para o futuro. Então, o sexo é muito forte, a aceitação do corpo é um grande desafio do jovem, porque sempre teve essa cobrança, né, gente? No meu tempo, vocês pensam que no meu tempo era diferente? Eu sou da década eu era jovem em 1970, 70 e pouquinho, né, na época. E naquele tempo, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Você está vendo eu gordinho aqui, né?
Hoje eu estou gordo, tenho 72 quilos. Naquela época eu pesava 48. Agora vocês pensam como é que eu era. Eu ia dando. Aí o pessoal, a moda naquele tempo é usar cacharel. Era uma blusinha branca, parecendo meia, que a gente vestia branquinha e vestia uma camisa por cima. Eu era louco para vestir um trem daquele para ir no baile. E comprei uma. Gente, meu pescoço ficou parecendo uma agulha no meio daquele trem. Horrível. Eu nunca pude usar. Aí os caras chegavam com cacharel e o bestão aqui com aquelas roupas. O jovem de hoje também tem suas dificuldades, viu, gente? Por mais que tenha dinheiro ou que não tenha, a cobrança externa é muito grande. Se ele não foi preparado lá no lar para ter a sua personalidade formada, ele vai se entregar ao desespero. Por isso eu disse, eduque na infância, do 0 aos 10 anos. Na adolescência nós só vamos fazer as corrigendas necessárias e deixar seu filho viver. Porque quando ele tem uma base sólida, não precisamos ter medo, porque ele saberá lidar com os desafios da vida. Muito bem. Quanto? 6 minutos. Beleza. Nossa Senhora. Vamos lá. Na maioridade, meus irmãos, o educando será o reflexo da educação que recebeu na infância, somado ao modo que viveu na adolescência. A maioridade é o reflexo da educação na infância e da forma com que viveu na adolescência. Se ele contraiu o problema na adolescência, ele já atravessou para a maioridade com problemas. Problemas sérios. Vamos lá. A velhice será o reflexo da somatória de tudo que viveu e como viveu. A velhice já é a somatória desde da infância aos tombos da vida. Quando a pessoa não faz a autoeducação, vai chegar na velhice, gente. Vocês já viram falar aquela realidade? Tem senhores e senhoras que já passou das 6 horas da tarde, que não tem juízo de um menino. É isso, viu? Beleza. Então, através desse caminho nós podemos então ter uma noção de como fazer um planejamento da nossa autoeducação e de como educar. Só pensar nisso, viu, gente? A vida não espera ninguém. Então, meus irmãos, fechando nosso tempo, né? A prevenção primária é essa que é feita pela família, que nós chamamos a atenção. A prevenção secundária é que está a lacuna. E quando nós não temos a prevenção, quando falha na primária e não temos a secundária, vai para a emergencial. A emergencial, nós temos uma noção da problemática que é de 50 que pensam em suicídio, nós podemos atender 10. 40 já foi. Porque nem todos os lugares tem CVV, nem todos os lugares tem gente disponível, nem todos os lugares tem projeto, nem todos os lugares tem. Muito bem. O que o trabalhador da segunda prevenção precisa saber? Muito pouco. Ele não precisa ser formado, não precisa ser religioso, ele precisa ter apenas o sentimento de compaixão. Amor. O que é a compaixão? A compaixão é o amor, é a paixão do amor pelo próximo, mesmo sendo ele desconhecido. Eu coloquei a Madre Teresa, mas tem números. Ela amava o próximo sem perguntar quem era o próximo. Ela via no próximo um irmão
E nós precisamos enxergar no próximo o nosso irmão. Não importa. Seja atento, gente, né? Olha, vamos prestar atenção no olhar, no comportamento. O olho é o reflexo da alma. Ele diz tudo. A gente não tem tempo de olhar nos olhos das pessoas, né, gente? Para olhar nos olhos, você tem que se aproximar. Ali, ele está precisando de ajuda. Se está ou não está. Vamos prestar atenção. Então, esse trabalho nós estamos ampliando para o nosso projeto também, para formar esses trabalhadores. Esses trabalhadores são anônimos, eles não precisam estar conosco, eles estão na família, estão no trabalho, estão em todos os lugares. Ele estará atento à vida do próximo. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Passou um sacerdote, viu o cara caído, nem tchum. Passou um levita, nem tchum. Um certo samaritano viu, tomou-se de compaixão, foi até ele, deitou sobre suas feridas azeite e vinho, o colocou e as cobriu, colocou no seu cavalo, levou para uma hospedaria, pagou e disse ao hospedeiro: tudo que ele precisar, faça, que na volta eu te pago. É isso que nós precisamos encontrar. Acabar com essa indiferença. E o sentimento de compaixão está em todos. Nós é que deixamos ele se apagar. Aqueçamos ele. E para nosso encerramento, né? Nós tivemos a visita de um irmão que nos brindou com essa poesia para essa tarde de hoje. Quando José chegou lá do vale da morte, pálido e assustado, com as mãos tremendo, diante da nobre dama reclama da sorte, falou do inferno íntimo que estava vivendo. Porque não morri, estou padecendo, depois que ingeri aquele cruel veneno? Isso é tão estranho que eu não entendo, porque a morte de mim saiu correndo. O meu pai desde cedo me rejeitou, minha mãe também me abandonou. Fui parar no abrigo como infrator, lá violentaram minha alma e meu pudor. É justo não ter uma mãe para amar? Nem um pai para abraçar e chamá-lo de meu herói? Quando me libertaram sem lar, nas ruas eu fui morar. Ninguém sabe o quanto morar na rua nos dói. Porque Deus a uns deu tanto conforto, enquanto para mim me deu só tristeza. Nunca tive um lar, uma família, nem um porto. Mendigava para comer as míseras sobras de mesa. Desculpe-me, não queria te deixar entristecida. Sou apenas um jovem mergulhado na agonia. Mandaram-me resgatar no vale dos suicidas. Sou uma noite sem esperança de qualquer dia. Porém, eu estou fascinado pela luz que de vós irradia. Sei que não posso me aquecer nessa tua nívea luz. A falta de uma mãe deixou minha alma tão vazia. Sozinho carrego minhas dores, pesados pedaços de minha cruz. Em soluços desabou, em incontrolável pranto, aos pés da nobre dama que ele não conhecia. Ela toca-lhes a fronte e diz: filho, te amo tanto. José se rende e é conduzido à vasta enfermaria. Tempos depois recupera a lucidez da consciência, então pergunta pela dama que irradiava a nívea luz. Emocionado chora e agradece a divina providência, ao saber que a nobre dama era Maria, a mãe de Jesus.
Naquela hora, José fez uma prece com emoção, pedindo à Mãe Santíssima para entrar naquela lida. Queria dedicar sua vida aos seus irmãos suicidas. Hoje ele é um grande trabalhador, é um defensor da vida. É o poeta que se autobiografou para somar a essa ocasião deste dia, para mostrar como é sublime o amor da Santíssima Mãe Maria, e nos pede para falar da importância do lar, o educar em família. Pais, Deus lhes confiou o destino de cada filho e de cada filha. José, o suicida, hoje um amigo da vida. Fiquem na paz de Jesus. Continuemos trabalhando, gente. Façamos a nossa parte. Não espere somente o CVV, não espere somente o nosso trabalho, não espere, seja um trabalhador de Jesus. Coloque o amor, mais atenção, àqueles que estiverem na íris, no foco da íris do vosso olhar, porque para salvar uma vida é tão pouco, basta apenas, às vezes, um abraço. Muito obrigado.